You were standing in the wake of devastation. Olá, amigos internautas que gostam de histórias e aventura. Para quem não me conhece, eu sou o Elton Brito. Eu falo de Manaus, no estado do Amazonas. E minha moto é a São Raimunda. Geralmente, eu faço vídeos falando dos defeitos e das qualidades dela. Mas hoje, eu vou fazer diferente. Se vocês quiserem ver os meus vídeos anteriores, é só clicar no link acima. Hoje vou levá-los a uma vila chamada Paricatuba. É um ótimo roteiro para aqueles aventureiros que estão de passagem por Manaus. Paricatuba é uma comunidade pertencente ao município de Iranduba. Fica apenas a 32 quilômetros de Manaus. Para chegarmos até lá, temos que atravessar o rio pela ponte Rio Negro até a rodovia AM070. Em 2020, o asfalto está novo, a estrada é duplicada e logo já tenho uma dúvida para compartilhar com vocês. Dizem que durante a obra de duplicação, o dono de uma fazenda não aceitou a proposta do governo do estado que queria comprar uma parte de sua propriedade. Seria necessário derrubar algumas de suas castanheiras. A obra só prosseguiu depois de um acordo entre as partes. Hoje, as castanheiras estão de pé, o asfalto teve que contorná-las. Se alguém sabe desse tal acordo, deixe um comentário, principalmente se souber da verdadeira história. Depois de 21 quilômetros, chego ao ramal, vicinal para alguns, que dá acesso à vila. A estradinha é toda no asfalto, é estreita e não tem acostamento. Subidas, descidas e algumas curvas para dar mais emoção aos motociclistas. Sem chuva e logo já estou na comunidade. Quem conheci lá foi a professora Vera, que também é guia. Vamos ouvir um pouco da história da vida dela. Eu nasci aqui na vila e estudei na escola, na última escola que houve aqui. Construí família aqui, né? Tenho uma filha que também estuda aqui, que nasceu aqui. A estrutura localizada na Vila Paricatuba, hoje em ruínas, foi construída para ser uma hospedaria de imigrantes italianos. Inaugurada em 1898, 2 anos após a inauguração do famoso Teatro Amazonas. Mas não chegou a funcionar. Foi abandonada por conta de uma epidemia de malária que houve na época. Logo em seguida, tornou-se a primeira escola agrícola do estado do Amazonas. Teve vida curta, menos de uma década. Em 1916, foi transformada em um presídio, que também não durou muito. Em 1925, a doença da hanseníase, na época mais conhecida como lepra, se alastrou em Manaus. Os doentes andavam pelas ruas sem assistência nenhuma. E por se tratar de uma doença contagiosa, houve a necessidade de transformar-se o presídio em leprosário, porque era isolado e só poderia ser acessado de barco. Funcionou até 1962. Depois os doentes foram transferidos para a colônia Antônio Aleixo. Quem conta detalhes é a Vera. A colônia Antônio Aleixo surgiu devido aos doentes daqui. Porque na época que recolheram todos para cá, né, fechou o recolhimento em 1930 e esse leprosário durou até 1962. E a doença novamente se alastrou em Manaus e como se fazia tudo aqui no Rio, né, lavavam roupas, os utensílios deles todos no Rio, o que eles achavam em Manaus? Que a bactéria estava indo através das águas, porque o rio é de descida. Então por isso que criaram a colônia Antônio Aleixo. Eles resolveram procurar um local que fosse bem mais isolado, né, de Manaus, bem mais abaixo, digamos. E foi quando surgiu, né, a colônia Antônio Aleixo. Eles levaram, na época, construíram grandes pavilhões lá, levaram as coberturas daqui. Esta peça de ferro fundido, de mais de 3 metros de altura, é uma caldeira. Ela servia para gerar a energia, né, para cá, para as ruínas, e trazer a água deste lado aqui para cima também. Então há sussurros de que na época do leprosário do presídio pegavam as pessoas
né? E jogavam lá dentro e queimavam, né? Isso nós não temos documentado, né? Então só são os sussurros que falam. Há boatos sobre tortura, mas nada está documentado. Quando eu estudava aqui, quando a escola funcionava, essa jaqueira, ela tinha umas argolas, umas espécies de argolas que eram enfiadas nela, assim. Com o tempo elas desapareceram, mas as pessoas contam que quando também era na época do leprosário, as pessoas que eram doentes, eles eram muito massacrados, eles eram judiados aqui dentro. Até o fim dos anos 90, uma cela ainda era usada pelas autoridades da comunidade para prender os infratores. Mas eu gostei mesmo foi da ideia de deixá-los assombrados durante a noite. Até 98, 99 mais ou menos, essa cela ela funcionava, né? Porque a gente não tem um posto policial aqui na vila ainda. Então, quando alguém fazia alguma coisa aqui, um responsável geralmente pegava e colocava algumas pessoas aqui, dormiam, né? Aí nisso de dormir era que se falava muito, né? Quem pernoitava aqui, ficava aí trancado, dizia que ouvia alguém andar aqui, conversava, né? E quando a gente estudava aqui, tinha uma senhora que ela morava num dos quartinhos aqui. Ela falava que à noite, ela pro lado da frente, ela ouvia alguém jogar pratos e copos para cá e ela vinha olhar e estava tudo normal, não tinha nenhum prato caído, nenhum copo caído. Em fevereiro ou março, por aí, veio um casal e eles não são daqui do Amazonas. E uma garotinha de 4 anos veio com eles. E ela estava acompanhada dos avós também, aí a avó saiu com a garotinha e ficou sentada lá na escada. E aí ela perguntou de mim assim, se aqui tinha algum rezador, né? Porque em pequenas vilas, assim, geralmente tem aquelas pessoas que rezam, né, e tal. E eu falei que existia um tempo atrás, né? Que o último que existia, que ele tinha falecido, não tinha 2 meses que tinha falecido. E aí ela ficou me indagando algumas coisas e até ela chegar no questionamento que a garotinha foi subir na escadinha ali, aquela escadinha que a gente subiu ainda há pouco, e ela disse que ela não ia subir porque o velho lá, um senhor, disse que se ela passasse por ele, ele ia rezar nela. Ela descreveu esse homem que ela viu, entendeu? E a descrição desse homem era um senhor que tinha acabado de falecer. Então são coisas assim que a gente não sabe explicar. São muitas coisas sem explicação, Vera. Mas quem quiser ouvir mais, vai ter que vir aqui. Para finalizar, gostaria de dizer que a vila de Paricatuba também tem restaurantes e um balneário, que de tão perto dá até para ver os edifícios mais altos de Manaus. É isso aí, meus amigos. Entre cultura, história, lazer e assombrações, essa foi mais uma bela desculpa para mais uma vez eu andar de moto. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when